Os mapas, embora indispensáveis, são representações humanas do mundo, do que simples ferramentas, são reflexos da nossa história e visão de mundo. Número 1. Por que o mapa que você conhece está errado? Imagine o clássico mapa mundi que todos nós crescemos vendo, aquele pendurado em paredes de escolas, exibido em documentários ou até mesmo impresso em globos terrestres estilizados. Ele parece tão familiar que dificilmente alguém questiona sua precisão. No entanto, existe um detalhe chocante. Esse mapa está errado. O mapa que usamos como referência para visualizar o mundo é chamado de projeção de Mercator, criado em 1569 pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator. Ele foi projetado para atender às necessidades dos navegadores da época, que precisavam de um mapa prático para traçar rotas marítimas. Essa projeção permitia que navegadores desenhassem linhas retas no mapa, que correspondiam a rotas reais em uma esfera tridimensional. No entanto, esse método de projeção tem um preço. Representar a Terra, um globo tridimensional, em uma superfície plana cria distorções. Massas de terra próximas aos polos norte e sul são ampliadas de forma desproporcional, enquanto áreas próximas ao Equador parecem menores do que realmente são. Esse problema de escala distorcida afeta a nossa percepção global. Por exemplo, a Groenlândia, no mapa de Mercator, parece ter quase o mesmo tamanho da África, quando, na realidade, a Groenlândia tem cerca de 2.157 km², 66 mil km², enquanto a África é impressionantemente maior, com 30.300.000 km², mais de 14 vezes maior. Apesar dessas falhas, a projeção de Mercator se tornou um padrão. Ela é incrivelmente útil para a navegação, pois mantém ângulos e direções precisos, permitindo que os navegadores sigam trajetos eficientes pelos oceanos. Isso explica sua popularidade e longevidade, mas também ressalta a necessidade de revisarmos como vemos o mundo. Afinal, os mapas que usamos influenciam a maneira como percebemos a geografia, a escala e até mesmo a importância relativa de diferentes regiões. Número 2. Alternativas para representar o mundo. Embora o mapa de Mercator seja o mais conhecido, ele está longe de ser a única forma de representar a Terra. Cartógrafos ao longo da história têm tentado encontrar maneiras de superar as distorções causadas pela projeção em duas dimensões, criando alternativas que trazem diferentes perspectivas sobre o mundo. Um exemplo interessante é a projeção Gall-Peters, que surgiu como uma tentativa de corrigir as distorções de área. Nesse mapa, os tamanhos das massas de terra são proporcionais às suas áreas reais. A Groenlândia, por exemplo, aparece muito menor do que na projeção de Mercator, enquanto a África assume sua verdadeira dimensão gigantesca. Contudo, essa projeção tem um custo. As formas dos continentes são alongadas verticalmente, criando uma aparência distorcida. A América do Sul, por exemplo, parece esticada, como se tivesse passado por uma dieta rigorosa. Outra abordagem criativa é a projeção de Maxion, criada por Buckminster Fuller. Em vez de distorcer a Terra para caber em uma superfície plana, Fuller dividiu o globo em formas geométricas, como um icosaedro, que podem ser desdobradas em um mapa plano. Esse método reduz significativamente as distorções de tamanho e forma, mas torna difícil visualizar distâncias ou trajetos com clareza. Já a projeção de Robinson, usada em muitos mapas educativos, tenta equilibrar tamanho, forma e distância, criando uma visão mais agradável do mundo. No entanto, mesmo ela tem limitações, como a ligeira ampliação das áreas mais ao norte e ao sul do mapa. Essas alternativas mostram que cada projeção tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do objetivo do mapa. Navegação, proporção, estética ou precisão geométrica, nenhum método consegue atender a todas essas necessidades de uma só vez. Isso nos lembra que a escolha de um mapa não é neutra. Ela reflete decisões sobre o que priorizar e o que sacrificar na representação do mundo. Número 3. A África é muito maior do que parece. Se você achava que a Groenlândia era o maior problema do mapa de Mercator, prepare-se para a África. No mapa, o continente africano parece apenas um pouco maior do que a América do Sul e ajustado de forma compacta dentro da Eurásia. Mas, na realidade, a África é gigantesca e injustamente reduzida. Comparemos. Os Estados Unidos têm 9.300.000 km², enquanto a África tem impressionantes 30.300.000 km². Isso significa que a África
é mais de 3 vezes maior do que os Estados Unidos. Para enfatizar, o continente africano é grande o suficiente para abrigar confortavelmente os Estados Unidos, China, Índia, Espanha, França, Alemanha e até mesmo toda a Europa Oriental. Além disso, o Canadá, o segundo maior país do mundo com seus 9.900.000 quilômetros quadrados, ainda perde para a vastidão africana. Número 4. A Antártida não é tão imensa assim. A Antártida é, sem dúvida, um dos continentes mais misteriosos e inóspitos do planeta. Mas no mapa de Mercator, ela ganha outra característica: um tamanho colossal e absolutamente desproporcional. No canto inferior do mapa, a Antártida aparece como uma muralha de gelo imensa, quase parecendo envolver todo o globo. Isso, no entanto, está longe da realidade. O problema dessa representação ocorre porque a projeção de Mercator exagera as dimensões das áreas próximas aos polos. Como a Antártida está localizada ao extremo sul do planeta, o continente parece infinitamente maior do que realmente é. Na realidade, a Antártida tem uma área de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna maior que a Europa, mas muito menor que a América do Norte ou a Eurásia. Para termos uma ideia mais precisa, imagine deslocar a Antártida para o centro do Oceano Pacífico em um mapa. Nesse caso, ela continua impressionante, mas perde aquela aparência de monstro gelado que domina a base do mapa. Além disso, o impacto visual da Antártida nos mapas não reflete sua verdadeira importância global. Apesar de suas dimensões serem exageradas, o continente desempenha um papel crucial no equilíbrio climático da Terra. Sua vasta camada de gelo armazena cerca de 70% da água doce do mundo, o que é vital para regular os níveis do mar e as temperaturas globais. Porém, a Antártida não é o único lugar mal representado pela projeção de Mercator. Muitos outros países e regiões também sofrem distorções, especialmente aqueles localizados nos extremos do globo. Essa tendência de superdimensionar áreas ao norte e ao sul muitas vezes leva as pessoas a subestimar o verdadeiro tamanho de outras massas de terra, como a África ou a América do Sul, enquanto exagera a presença de regiões como Groenlândia ou mesmo o Ártico. Curiosamente, há outras formas de mapear o mundo que lidam melhor com essas distorções. Uma delas é a projeção de Gall-Peters, que mostra as proporções reais das massas de terra, embora à custa de distorcer suas formas. Em Gall-Peters, a Antártida aparece muito menor e proporcional ao seu tamanho real, permitindo uma percepção mais fiel do planeta como um todo. Ainda assim, nenhuma projeção consegue representar perfeitamente um globo tridimensional em uma superfície plana. Por isso, o globo terrestre físico continua sendo a melhor forma de visualizar o verdadeiro tamanho e localização dos continentes, incluindo a Antártida. Portanto, da próxima vez que você olhar para um mapa e perceber a Antártida como um continente massivo e intimidador, lembre-se, o gelo é grande, mas não tão grande quanto parece. Número 5. O esquecimento da Nova Zelândia. Você já percebeu que, em alguns mapas, a Nova Zelândia simplesmente não aparece? Isso mesmo. O país insular, com uma área maior do que o Reino Unido e uma população superior à da Irlanda, é frequentemente esquecido. Exemplos disso incluem mapas vendidos por empresas como Amazon, mapas em aeroportos e até mesmo mapas usados em filmes, como Os Simpsons. Existem teorias sobre por que isso acontece. Uma delas é que, como a Nova Zelândia está no canto inferior direito do mapa de Mercator, ela é facilmente cortada durante edições apressadas. Porém, a Nova Zelândia não está sozinha nesse esquecimento. Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, também é frequentemente excluída dos mapas. Apesar de ser 2 vezes maior do que o Reino Unido e extremamente próxima à costa africana. Número 6. O centro do mundo é arbitrário. Alguma vez já te acusaram de se achar o centro do mundo? Bem, se quisermos encontrar o verdadeiro centro do mundo, precisamos olhar novamente para a projeção de Mercator. Pela forma como os continentes são dispostos, poderíamos dizer que o centro está por volta do território da República Democrática do Congo, na África Central. Mas essa centralidade é totalmente arbitrária. Afinal, a Terra é um globo, e não há um centro real. Basta girar o mapa para que qualquer região pareça central. Por exemplo, há mapas que colocam as Américas à direita e o restante do mundo à esquerda. Outros, como os mapas chineses, colocam a Ásia no centro, enfatizando sua posição no planeta. Uma variação interessante é o mapa centrado na Nova Zelândia.
Ele pode parecer incomum, mas oferece aos kiwis uma oportunidade de brilhar. Outra opção fascinante é a projeção polar equidistante, que é usada como base para o emblema das Nações Unidas. Nesse formato, o mapa exibe o mundo a partir de um ponto de vista centrado no Polo Norte, sem priorizar nenhum país ou continente em específico. Mapas como o South Up, que invertem o Norte e o Sul, também nos fazem refletir sobre o quanto estamos condicionados a pensar no Norte como o topo. Afinal, no espaço não há realmente um em cima ou embaixo. Número 7. Mapas do passado. Uma história fascinante. Mesmo com suas imperfeições, os mapas modernos são muito mais precisos do que os primeiros exemplos da história. Vamos começar pelo mapa Pavlov, considerado o mapa mais antigo conhecido. Criado há cerca de 25 mil anos, ele foi gravado em uma presa de mamute durante o final da Era do Gelo. Este mapa rudimentar retratava o que hoje seria a Europa Central, ajudando os caçadores a navegar pelo território. Pulando para 6.000 anos antes de Cristo, encontramos o Imago Mundi, um mapa babilônico que exibia o mundo conhecido da época. Ele representava a Babilônia no centro, cercada por círculos indicando regiões vizinhas e um anel simbolizando o oceano. Além desse, o mapa de Posidônio, criado no século I a.C., já considerava a Terra esférica, algo confirmado por medições impressionantemente precisas feitas por cientistas gregos. Mesmo há mais de 2.000 anos, cientistas como Eratóstenes e Posidônio calcularam a circunferência da Terra com uma margem de erro de menos de 2%. Apesar disso, teorias de Terra plana ainda persistem, o que é difícil de acreditar. Número 8. Mapas alternativos e criativos. Quando pensamos em mapas, geralmente imaginamos representações de territórios com precisão geográfica. No entanto, mapas podem ser muito mais do que ferramentas para localização. Em muitas culturas, eles são símbolos de memória, arte e identidade cultural, mostrando que há diversas formas de entender e mapear o mundo. Um exemplo fascinante vem dos aborígenes australianos e suas songlines. Essas linhas de canções são narrativas que descrevem rotas na paisagem, referindo-se a marcos naturais como rios, montanhas e cavernas. Esses marcos, descritos em versos e melodias, servem como guias para atravessar grandes distâncias. Imagine atravessar mais de 3.000 quilômetros do deserto australiano confiando apenas em uma canção. Essas linhas narrativas conectam os aborígenes a seus ancestrais e à terra, sendo mapas vivos que preservam história e cultura. Outro exemplo intrigante é o mapa Catawba, criado por povos indígenas na Carolina do Sul. Desenhado em couro de veado, ele não se concentra na geografia física, mas em relações sociais e diplomáticas. Os círculos representam diferentes tribos indígenas, enquanto os quadrados simbolizam colônias europeias. Em vez de medir distâncias geográficas, o mapa reflete alianças e conflitos entre grupos, funcionando quase como um mapa político antigo. Já os inuites da Groenlândia criaram mapas tridimensionais esculpidos em madeira, conhecidos como mapas Amalik. Essas peças representavam o contorno das costas e fiordes da região. Apesar de parecerem galhos simples, esses mapas eram ferramentas essenciais para os caçadores navegarem por territórios vastos e inóspitos. Cada curva e textura indicava detalhes importantes do terreno, permitindo uma navegação precisa em um ambiente onde a sobrevivência dependia do conhecimento detalhado da paisagem. Esses exemplos mostram que mapas vão muito além de representar o espaço físico. Eles refletem culturas, histórias e modos únicos de compreender o mundo. Número 9. Mapas manipulados por motivos políticos. Os mapas não são apenas ferramentas neutras de navegação. Eles também podem ser instrumentos de poder e manipulação. Desde tempos antigos, os mapas foram usados para reivindicar territórios, influenciar opiniões e até mesmo distorcer a realidade por conveniência política. Um caso emblemático é o da fictícia Crokerland, um continente inventado em 1906 pelo explorador Robert Peary. Ele colaborou com um jornal para divulgar um mapa que incluía essa suposta massa de terra no Ártico. Por que ele faria isso? Para impressionar seu patrocinador, o banqueiro George Croker, e garantir mais financiamento para suas expedições. Claro, Crokerland nunca existiu, mas o mapa serviu ao propósito imediato de Peary. Outro exemplo polêmico é o do mapa de Caxemira, uma região disputada entre Índia e Paquistão. Dependendo do ponto de vista político, o mapa pode apresentar Caxemira como território indiano, paquistanês ou uma área independente.
Para evitar conflitos, o Google Maps exibe a região de maneira diferente conforme o país do usuário. Na Índia, o território é mostrado como parte integral do país, enquanto em outros locais aparece como disputado. A manipulação de mapas vai além de disputas territoriais. Em 1990, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, conseguiu que sua residência fosse desfocada no Google Maps por questões de segurança. Além disso, bases militares, prisões e usinas nucleares são frequentemente omitidas ou borradas. Isso revela que os mapas digitais modernos, embora pareçam precisos, ainda refletem escolhas políticas e preocupações estratégicas. Número 10. Mapas artísticos e caricatos. Os mapas, além de ferramentas práticas, podem ser também obras de arte ou expressões satíricas. Ao longo da história, muitos artistas e cartógrafos combinaram criatividade e geografia, resultando em mapas que vão além do funcional para se tornarem comentários culturais ou políticos. Um exemplo famoso é o Fool's Face Map, criado após 1587. Nesse mapa, o mundo é retratado como o rosto de um bobo da corte, com frases em latim ao redor como "a quantidade de tolos é infinita" e "vaidade, tudo é vaidade". Essas mensagens sugerem uma crítica à arrogância humana em tentar compreender o mundo completamente. Apesar de seu tom satírico, o mapa não é tão impreciso para a época, mostrando um bom entendimento das massas de terra conhecidas. Outro exemplo curioso é o mapa coreano de 1402, que representa o mundo com uma perspectiva distorcida. Nele, o que parece ser um aglomerado de terra centralizada representa a Ásia, enquanto África e Europa aparecem como apêndices pouco definidos. Esse mapa reflete as prioridades culturais da Coreia, que valorizava mais o detalhamento de seu próprio território do que o resto do mundo. Um dos erros cartográficos mais famosos, porém, é o mapa que apresenta a Califórnia como uma ilha. Essa ideia surgiu em 1533, quando exploradores espanhóis assumiram erroneamente que a península de Baja Califórnia estava separada do continente. Esse erro perdurou por incríveis 200 anos, até que Juan de Anza cruzou a região a pé em 1775, finalmente provando que a Califórnia fazia parte da América do Norte. Esses exemplos mostram que, às vezes, mapas são mais do que simples representações geográficas. Eles podem ser reflexos das crenças, valores e até das falhas de seus criadores. Número 11. Mapas e conspirações da Terra plana. Por mais que a ciência tenha provado a esfericidade da Terra há mais de 2000 anos, algumas pessoas ainda defendem a ideia de que o mundo é plano. Mapas como o de Orlando Ferguson, criado em 1893, ilustram essa crença de forma peculiar. O mapa de Ferguson retrata a Terra como uma superfície plana cercada por gelo, com os continentes dispostos no centro de uma espécie de tigela. Ele baseou sua criação em uma interpretação literal de textos bíblicos, ignorando completamente as evidências científicas acumuladas desde os tempos de Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com precisão impressionante em 240 a.C. Hoje, os defensores modernos da Terra plana acreditam em conceitos semelhantes, como a existência de uma borda de gelo que impede que os oceanos caiam. Eles também sugerem que existe uma conspiração global para esconder a verdade, embora nunca expliquem quem exatamente se beneficiaria disso. Apesar de serem amplamente desacreditados, esses mapas nos lembram que a cartografia, assim como qualquer ciência, pode ser usada para perpetuar crenças falsas quando desprovida de rigor científico. É importante lembrar que os mapas que usamos refletem escolhas humanas. Eles são, de certa forma, interpretações do mundo, e não sua verdade absoluta. Entender essas nuances nos ajuda a questionar e repensar como vemos o planeta e nossa relação com ele. Qualquer que seja o mapa que você escolha usar, o importante é nunca parar de explorar, seja a geografia do mundo ou as histórias por trás de como ele é representado. Afinal, os mapas não apenas mostram onde estamos, mas também nos guiam para onde podemos seguir. E você, qual mapa ou projeção mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários e continue explorando o mundo com curiosidade.